Nós vamos relembrar os critérios de divisibilidade. A gente vai relembrar 3 critérios. Quando é divisível por 2? Quando é que o número é divisível por 2? Então, vamos lá. Quais são os critérios de divisibilidade? Por 2. Todo número par é divisível por 2. Todo número par. Um número só é divisível por outro quando ele for múltiplo. Então, por exemplo, quais são os múltiplos de 2? 2, 0, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, né? São os múltiplos de 2. Então, todos esses múltiplos de 2 são divisíveis por 2, tá? Então, todo número par é divisível por 2. Todo múltiplo de 2 é par. Então, aqui a gente vai fazer essa comparação, que ele só é um número divisível por 2 se ele for par, porque todo múltiplo de 2 é par. Então, os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Próximo, a gente vai ver o critério de divisibilidade por 3. Como que a gente faz, então? Como é que eu sei que o número divide por 3 e já vai dar exato? Lembrando, quando a gente fala divisível, nós falamos de divisão exata. Então, quando a gente soma os algarismos, e essa soma, esse resultado, ele tem que ser divisível por 3, ou seja, tem que ser múltiplo de 3. Então, por exemplo, se eu tenho o número 21, eu quero saber, mesmo sem efetuar a divisão, se ele é divisível por 3. O que eu vou fazer? Vou pegar o 2 mais 1. Qual é o resultado aqui? 3. Aí eu vou observar. 3, está na tabuada do 3? É múltiplo de 3? É. Então, o número 21 é divisível por 3. Sem efetuar, eu sei que ele é. Tanto é que ele está bem facinho, né? 21 é múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Ah, não, mas é um número muito grande, 258. Será que ele é divisível por 3? Então, vamos ver, sem efetuar a conta. 2, a continha de divisão, né? Mais 5, mais 8. Quanto é? 15. 15 é múltiplo de 3? É múltiplo de 3, está lá na tabuada. 3 vezes 5, 15. Então, o número 258 é divisível por 3. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 258 dividido por 3. Vai dar exato, eu sei que vai dar exato. Então, eu vou pegar aqui o 25. 25 dividido por 3 vai dar 8. Porque 8 vezes 3, 24. Para 25, falta 1. Abaixo 8. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, 0. Viu que deu uma conta exata, uma divisão exata, resto 0? Então, 3 é divisível por 3 é divisor de 258, ou seja, 258 é divisível por 3. Eu não preciso fazer a continha de divisão para saber que vai dar uma divisão exata. Outro exemplo, 152. Vamos ver se 152 é divisível por 3. Eu vou pegar 1 mais 5, 6, mais 2, 8. 8 é múltiplo de 3? Está lá na tabuada do 3? Não, 8 não é múltiplo de 3. Então, quer dizer que 152 não é divisível por 3. Se eu pegar aqui no cantinho, 152, eu sei que essa continha não vai dar uma continha exata. Ah, professora, mas é porque ele é par, por isso? Não, isso não tem nada a ver. 258 é par, terminou em 8 e deu exato, tá? Então, para ser divisível por 3, não tem nada a ver se é exato ou não. Então, eu vou pegar o 15. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Abaixo 2.
tem jeito de dividir 2 por 3? Não, ela sobrou, tá? Então, resto 2. Sobrou aqui, ó. Então, o que que a gente faz? Né? O 3 não é divisor de 152, porque a soma dos seus algarismos não é múltiplo de 3, não é divisível por 3. Tá? Então, sem efetuar a conta, a gente sabe se o número é ou não divisível, nesse caso aqui, por 3. Por 5, quando é que o número é divisível por 5? Quando ele for múltiplo de 5. Quando ele terminar em 0 ou 5, conforme a gente já havia falado. Todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Então, todo número que divide por 5, que o 5 divide, ele vai terminar em 0 ou 5. Então, relembrando, quando é que eu sei que o número divide por 2? Quando ele for par. Quando é que eu sei que o número divide por 3? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3, for múltiplo de 3. E quando eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, vamos lá. Ó, tá vendo aqui? Eu coloquei os múltiplos dele. Então, 35 divide por 5 e dá exato, 30 divide por 5 e dá exato, e assim por diante. Então, vamos ver aqui no verdadeiro ou falso. E aí, pediu para corrigir as falsas e utilizar os critérios de divisibilidade que a gente viu no slide anterior. Então, tá aqui, ó. Todo número que termina em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Foi o que a gente falou. Então, na letra A, 90 é múltiplo de 5? É, porque ela vai ser verdadeira. Terminou em quê? Em 0. Então, vai ser múltiplo de 5. 90 é múltiplo de 5. 90 é divisível por 5. 5 é divisor de 90. Próximo. Divisível por 3. A soma dos seus algarismos, né? A gente vai somar os algarismos. Se o resultado for divisível por 3, o número também será divisível. Então, vamos prestar atenção aqui na letra B. 73. Se eu pegar o 73, vou somar 7 mais 3 é quanto? 10. 10 é múltiplo de 3? Tá lá na tabuada do 3? Não, 10 não é múltiplo de 3. Se 10 não é múltiplo de 3, ele não é divisível por 3. Se esse resultado dessa soma não é divisível por 3, então o número que eu quero aqui, no caso 73, também não é, por isso que ela é falsa. Como que a gente vai corrigir? Tá vendo? Ó, corrija as falsas. Então, a gente vai colocar, ó, 73 não é múltiplo de 3. Você vai acrescentar essa palavrinha não aqui, certo? Próximo, letra C. 320 é múltiplo de 5. O que que a gente acabou de falar? Que para ser múltiplo divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Aqui terminou com que número? 0. Então, verdadeiro, né? É múltiplo, é divisível por 5. Letra D. Todo número ímpar é múltiplo de 3. Não, nem todo número ímpar é múltiplo de 3. Por exemplo, o 11. 11 é ímpar, terminou em 1. Quais são os números ímpares? Aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou o 9, tá? Qualquer número que termina com esses algarismos, 1, 3, 5, 7 ou 9, são números ímpares. Então, por exemplo, o número ímpar, ele não é múltiplo de 3. Vamos usar a regrinha de divisibilidade, o critério de divisibilidade. Eu vou pegar 1 mais 1 é quanto? 2. 2 não é múltiplo de 3, ele não está lá na tabuada do 3. Então, nem todo número múltiplo de 3 é ímpar, ou nem todo número ímpar é múltiplo de 3, nem todo. Tem números ímpares que são múltiplos de 3? Tem, 9, 15, né? São todos múltiplos de 3, 21, são números ímpares e múltiplos de 3, mas são todos eles? Não, nem todo número. Eu também não posso colocar aqui nenhum número ímpar é,
porque eu tenho números ímpares que são múltiplos de 3, tá? Então, o que você vai acrescentar aqui? Nem todo número ímpar é múltiplo de 3. A gente está corrigindo as alternativas falsas. Letra E. 2 é o único número primo par. Verdadeiro, a gente já observou lá na tabelinha, né? Todo número par é múltiplo de 2. Então, todos os outros números pares possuem mais de dois divisores. O único número par que possui somente 2 divisores, o 1 e ele mesmo, é o número 2. Então, aqui está correta. Letra F. O 1 é múltiplo de todos os números. Não, falsa. O 0 que é múltiplo de todos os números. Toda vez que você vai multiplicar o número, você começa por 0. 1 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 0, 4 vezes 0, 5 vezes 0, todos. O 0 vai estar tudo 0, que é múltiplo. O 1, ele é divisor de todos os números. Todos os números dividem por 1, todos. Então, o 1 é o divisor de todos os números e o 0 é o múltiplo de todos os números. Como que a gente pode, então, corrigir essa alternativa? Podemos corrigi-las de duas formas. O 1, aí você corta o múltiplo e escreve divisor. O 1 é divisor de todos os números. Ou você tira o 1 e coloca o 0. 0 é múltiplo de todos os números, tá? Qualquer um dessas respostas aqui fica correto. Mas lembre, 1 é divisor de todos os números e 0 é múltiplo de todos os números. Letra G. Todo número par é múltiplo de 2? A gente já viu que sim, que todos os pares são múltiplos de 2. Então, verdadeiro. Próximo, número 3. Dados os números abaixo, responda. Então, a gente vai responder letra A, B, C e D com relação a esses numerozinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é o divisível por 3? Então, o que a gente vai fazer? Vai lembrar, ó, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, se eu pegar o 72, 7 mais 2 igual a 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 72 é divisível por 3, tá? Próximo, ó, a gente vai verificar número por número. 125, se eu somar 1 mais 2, 3 mais 5, 8. 8 não está na tabuada do 3, ele não é múltiplo de 3. Então, 125 não é múltiplo de 3. Próximo número, 24. 2 mais 4, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, 24 também é múltiplo de 3. 124. 1 mais 2, 3. Mais 4, 7. 7 está na tabuada do 3? Não. Então, ele não é múltiplo de 3. Ou seja, 124 não é múltiplo de 3. Se eu pegar aqui, ó, 3 mais 1, 31, né? 3 mais 1, quanto que é? 4. 4 tem na tabuada do 3? Não, 4 não é múltiplo de 3. Então, 31 também não é múltiplo de 3, tá? Ou seja, 31 não é divisível por 3. Qual, então, desses números são divisíveis por 3? O 72 e o 24. Desses numerozinhos aqui. Letra B. Qual é o divisível por 5? Né? Lembrando da regrinha, que é aqueles que terminam em 0 ou 5. Desses números, 72, 125, 24, 124 e 31, qual que é o número que termina? Nesse caso, só tem um número aqui que termina em 5, que é o 125, certo? Letra C, eu coloquei aqui os números para facilitar para a gente visualizar. Olha, qual que é o número primo? Vamos lembrar a regrinha? Número primo é aquele que possui 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, você tem que fazer os divisores dos números. Fazendo aqui os divisores. Vamos fazer os divisores de todos os números. 72. Quais números que dividem o 72 que dá exato? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72. 1 vezes 72, 72. 2 vezes 36, 72. 3 vezes 24, 72. 4 vezes 18, 72. 6 vezes 12, 72. E 8 vezes 9, 72.
Quantos divisores eles têm? 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos divisores um número primo tem que ter? 2. Então, 72 é primo? 72 não é um número primo. Próximo número, 125. Quais são os divisores de 125? Vou pegar o 125 e dividir, vai dar exato. 1, 5, 25 e o 125. Quantos divisores ele tem? 4. Então, ele é número primo? Não é. 24. Os divisores, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Quantos divisores ele tem? 8. Ele também não é um número primo. Próximo número, 124. Quais são? 1, 2, 4, 31, 62 e 124. Quantos divisores ele tem? 6 divisores. Então, ele não é um número primo. Ou seja, o 124 tem na tabuada do 1, do 2, ele é múltiplo, né? Do 1, do 2, do 4, do 31, do 62 e do 124. Divisor de 31. O 31 ele tem qual tabuada? No 1 e do 31, como resultado, né? 1, na tabuada do 1, 1 vezes 31 e 31 vezes 1. Quantos divisores eles têm? Ele tem 2 divisores. Quais são os divisores dele? O 1 e o próprio 31, ele mesmo. Então, ele é um número primo. Então, qual deles aqui é o número primo? O número 31. Quais são os divisores de 24? Quando a gente fala a palavra divisor, são aqueles números que vão ficar dentro da chave. Eu quero saber quais os números que dividem o 24 e dá exato. Então, eu posso pegar aqui, ó, 24 dividido por 72. Não tem como dividir, não vai dar exato nunca, porque 24 é menor que 72. O número que está aqui na chave, ele tem que ser menor, para dar uma divisão exata, ele tem que ser menor do que o dividendo. Se eu pegar aqui no cantinho em cima, 24, eu não perguntei qual que é o divisor tem que ficar dentro da chave. Tem como dividir por 125? Também não, pela mesma razão aqui do 72. O 24, tem jeito de dividir por 24 e dar exato? Tem. Ele é do mesmo valor, como se diz, do mesmo tamanho. Não é menor nem maior. Então, aqui dá 1 e aqui vai dar 0. Se eu pegar o 124, tem como eu pegar 24 e dividir por 124? Também não, porque 124 é maior que o 24. Então, ele não pode ficar aqui dentro da chave quando for uma divisão exata. Divisor, divisível, são divisões exatas. Tem como eu pegar 24 e dividir por 31 e dar uma divisão exata? Não, não tem como, né? Eu tenho que acrescentar o 0, 0, vírgula. Então, aqui já não é uma conta exata, já não é uma divisão exata, tá? Então, 31 é maior que 24. Qual foi o único número que pode ser divisor de 24 dentre eles? O próprio 24. Certo? Então, todos os outros números, 72, 25, 124 e 31, são maiores que 24, portanto, não são divisores de 24, certo? Então, o número é o próprio 24, ok? Então, até a próxima.